Muito boa tarde a todos. Regressamos aos estúdios da Inquieta para mais uma extraordinária conversa. E é isso mesmo que se vai passar neste preciso momento. Uma boa conversa com Nuno Leite, vice-presidente do Vitória para a área do futebol, mas é muito mais do que apenas vice-presidente. É um adepto fervoroso, um adepto que nunca trocou a bancada pelo camarote, esteve sempre presente em todos os momentos da vida associativa do Vitória na bancada, da seleção portuguesa também, e é isso mesmo que vamos hoje escutar de viva voz, através de Nuno Leite, que antes de ser vice-presidente já era um amigo pessoal, um amigo da casa, e por isso mesmo, Nuno, obrigado por teres aceitado este meu convite para esta conversa, porque é isso mesmo que se vai tratar, de uma boa conversa entre duas pessoas que se conhecem já há muito tempo, para falarmos um bocadinho do que é ser adepto, do que é ser agora também dirigente, despir aquela pele mais fervorosa do adepto da bancada, para vestir uma pele completamente diferente, porque tens de conter muito mais, embora que às vezes não seja fácil. Não. É isso mesmo que vamos falar hoje aqui neste programa. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, Filipe, cumprimentar-te a ti, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Inquieta. É um gosto ter esta conversa, como tu dizes e bem. É evidente que não posso despir a pele de vice-presidente do Vitória, mas eu estou aqui sobretudo como adepto, para trocar umas breves impressões contigo e dizer-te que é um gosto. Já te conheço há muitos anos, desejar-te sempre sorte neste projeto de Rádio Inquieta e força, vamos a isto. Vamos lá. Nuno, vamos começar pelo início. A paixão pelo futebol está intrínseca a todos os portugueses, principalmente a todos os vimaranenses. E por isso esta paixão pelo futebol, esta paixão pelo Vitória, já vem, eu diria que desde o berço, mal nascemos, todos nós passamos a ser automaticamente não só vimaranenses, mas também vitorianos. Mas há um dado muito, muito importante aqui, que é: uma coisa é ser vitoriano, outra coisa é ser doido e acompanhar o Vitória para todo lado. Quando é que isto se procede? Com que idade é que isto se procede? Sendo que o teu pai também é um amante e que gosta de acompanhar para todo lado. Ou seja, foi o teu pai que te levou também para estas andanças, foi o teu pai que te meteu esse bichinho também de ver os jogos fora de casa, porque no Dom Afonso Henriques, na nossa casa, é tudo mais fácil, não é? Mas fora, às vezes, não é assim tão fácil. Eu acho que há aqui uma terceira particularidade. Falaste em algumas, eu diria uma terceira particularidade. É que eu não nasci em Guimarães. Pois não. Eu sou, de facto, um vitoriano de gema, mas eu nasci no Porto. E o meu pai, a família do meu pai, a família de Soares Leite, é uma família de Guimarães. Mas o meu pai, por circunstâncias da vida, a sua vida militar, a sua vida empresarial, depois seguiu-a no Porto, e foi lá que eu nasci, e ele incutiu-me desde o início a paixão pelo Vitória, e sou como todos os vitorianos, só não sou vimaranense, mas também pelo facto de acompanhar o meu pai desde miúdo nas suas vindas a Guimarães, porque tínhamos, quer dizer, ainda temos, mas infelizmente desde que a caseira faleceu não temos frequentado muito uma quinta aqui em Guimarães, e eu vinha muito com ele, não só o futebol, portanto também algumas particularidades da vida da sociedade vimaranense eu participava. E ainda agora procuro, por exemplo, nas Nicolinas. Eu não fui um Nicolino pelo facto de viver no Porto, estudar no Porto, mas, excetuando este ano, fruto da viagem cansativa que tivemos ao Cazaquistão, não fui à Noite do Pinheiro ou vi jantar aqui em Guimarães, como faço há muitos anos com o meu pai. Se bem que há uma particularidade que se calhar muita gente não vai acreditar, mas ao fim da tarde o meu pai, que também foi ao Cazaquistão como adepto, ainda me ligou a perguntar se eu queria ir ao Pinheiro com ele, e eu disse-lhe: "Pá, pai, eu estou de rastros, vou descansar um bocado", mas ele ainda queria vir. Que maravilha! E essa paixão, pronto, foram passando os anos e cada vez ela ia crescendo mais, e a vontade de ver o Vitória era muito grande. Acho que eram tempos diferentes, também se calhar não tínhamos na sociedade aquilo que temos hoje em dia, tantas ofertas. Não? O futebol para nós era algo muito bonito. E para mim, ainda é. Nuno, e também há um outro dado, e eu recordo-me também, a primeira vez e as primeiras vezes que ia ver o Vitória fora de portas, eram tempos completamente diferentes. Eram tempos em que nós podíamos ir para qualquer estado à hora que quiséssemos e que bem nos apetecesse. E eu não estou a dizer que não há segurança agora, não é isso, mas era bem diferente. Nós íamos,
confraternizávamos com os adeptos da equipa adversária. Estávamos lá, diria, todo o dia. Hoje não. Hoje as forças policiais quase que obrigam a ir em comboio e a chegar em cima da hora, como vimos agora neste último jogo com o Benfica, os adeptos a entrarem até depois do apito inicial. Portanto, eram tempos também eles bem diferentes daqueles que são agora. Sim, infelizmente há coisas no futebol que mudaram para pior e essa se calhar é uma delas. É uma delas porque não era só o jogo em si, era como tu dizes e bem o dia todo, era o convívio com os adeptos, era o convívio entre nós, vimaranenses, quer dizer, cada jogo, não estou a dizer que era como uma ida ao Pinhal do Jamor, mas era de facto Sim. Uma festa, e também fruto também das condições que tínhamos para viajar, não havia se calhar em 85, em 87, em 90 as autoestradas que há hoje em dia, ou seja, para irem a alguns locais era uma verdadeira aventura e portanto íamos, digamos assim, em família, por aí abaixo ou por aí acima, consoante onde o Vitória jogasse. Eu acho que das poucas tradições que se mantêm hoje em dia, talvez seja aquele convívio que se faz com os adeptos do Tondela, que se criou aquela relação interessantíssima. E a Chaves, se calhar. E as Chaves, as famosas idas a Chaves. Exatamente. As famosas idas a Chaves. Ainda recordas do primeiro jogo que assististe fora de portas do Vitória? Epá, eu não consigo precisar. Eu sei que eu começo a interessar-me e a ir ao Dom Afonso Henriques. Julgo que na época de 84, 85 foi uma época um bocadinho atribulada. Foi a época em que tivemos um treinador belga, era o Raymond Goethals. E aquilo começou logo mal no início da época, porque conta-se na altura que alguns jogadores saíram porque houve ali um estágio com uns comportamentos um pouco inapropriados no Luxemburgo e começamos a jogar com muitos júniores. O jogo coadjunto até do Goethals era o professor Manuel Machado, do qual também tenho o prazer de ser amigo. E foi o jogo por aí que eu começo o jogo fora em si eu não consigo precisar. Foram tantos e tantos depois. Há alturas é também um facto interessante do meu pai. O meu pai consegue dizer momentos da vida dele e se calhar até momentos desportivos em que ele diz isto foi em 77. E eu já tenho dificuldade às vezes em alguns jogos me lembrar a data concreta que eles fiscalizaram. Claro que há jogos que a gente não esquece na vida. A campanha de 86 e 87. Sim. Em que na altura eu só fui aos jogos em casa, a famosa campanha europeia, aquele jogo monumental com o Parma aqui, que nós liderados pelo Jaime Pacheco, então, tínhamos o Vítor Paneira, tínhamos uma equipe muito, muito forte, jogos mágicos aqui no Dom Afonso Henriques, que graças a Deus também este ano estamos a conseguir a fazer esta caminhada bonita. Mas há jogos que também não me esqueço. Há infelizmente jogos também que a gente nos marcaram muito pela negativa. Também. O jogo da descida, com o Estrela da Amadora, uma imensa tristeza, mas uma imensa tristeza que rapidamente eu acho que há males, como se costuma dizer, que vêm por bem. É evidente que isso foi um mal muito forte, descer de divisão. Sim. Mas o Vitória teve um crescimento a nível de adeptos. Eu lembro-me que pessoas que não ligavam muito ao futebol, mesmo aqui em Guimarães, que se tornaram sócias após essa desgraça. A forma como a massa associativa reagiu no final daquela partida. Eu lembro-me que é se calhar a primeira vez que vemos aquele mítico cântico do Vitória até morrer, cantado com a plenos pulmões. E com uma tarja a passar de bancada em bancada a dizer depois o coração Guimarães. Exatamente. Guimarães foi verdadeiramente e aquela extraordinário. Há uma foto mítica do Vitória, que é aquele jovem adepto a confortar o pai. É uma imagem que eu ainda há pouco tempo vi, que de facto nos traz sentimentos díspares, o mal de termos descido, mas aquele sentimento vitoriano que de facto é fantástico, que é a união. E a união que o Presidente muitas vezes fala e que unidos somos mais fortes, que também se calhar tem sido o mote desta caminhada. Sem dúvida. Nuno, eu não quero colocar aqui a pressão, até porque estás aqui como amigo, como adepto e obviamente também como és vice-presidente do Vitória, mas era bom o Vitória entrar para a história e ultrapassar aqueles quartos de final lá atrás, onde perdeu contra o Borussia de Mönchengladbach na Alemanha, porque este clube, esta dimensão, estes adeptos, esta cidade merecem um dia poder sonhar com algo mais.
Claro que sim. Vamos passo a passo, estamos a fazer o nosso caminho. Agora vamos pensar no jogo de quinta-feira na Suíça, onde acho que o Vitória vai fazer tudo para dar mais um passo em frente. Vamos ser apoiados por imensos adeptos do Vitória. Isso é muito bonito, os adeptos do Vitória andarem por essa Europa fora, andarmos nas competições europeias sempre, que é onde o Vitória merece estar e tem que estar, e que nos dá força como clube, quer aqui a nível nacional, quer a nível internacional. E espero, tenho muita fé que na quinta-feira possamos viver mais um momento mágico desta nossa história. Longa história. É isso. Nuno, nós que andamos também por este país fora e por esta Europa fora, vemos comunidades vimaranenses e vitorianas espalhadas um bocadinho por todo o globo. E eu acho que também eles merecem esta deslocação. Sim. Porque já jogamos, é verdade, contra o Marselha, mas é sul de França, ainda assim consegue ficar longe do centro da Europa. Este não, este é no centro da Europa. E nós temos a nossa comunidade e temos várias comunidades como os vitorianos em Paris, em Tourcoing, os White Angels, a Zurique, no Luxemburgo, ou seja, na Alemanha. Ou seja, este jogo tão central vai poder fazer com que esses adeptos, estes vitorianos que estão tão longe do Vitória e que sentem também eles um sentimento muito próprio e muito carinho pelo clube, possam poder assistir a este jogo europeu. Sim. Eu tenho informações vindas de Zurique, que já não há mais autocarros para alugar em Zurique. E outro dado interessante, todos os bilhetes que eles conseguem comprar aos adeptos adversários, eles não vão estar a ouvir, eles estão a conseguir comprar. Portanto, além daqueles bilhetes que foram todos adquiridos aqui em Guimarães, há muitos bilhetes que eram para adeptos do St. Gallen e que vão cair nas mãos dos vitorianos. Portanto, não conseguimos de todo precisar o número de adeptos que vai estar na próxima quinta-feira, porque vai ser uma coisa extraordinária. Efetivamente, não conseguimos precisar. Falaste no jogo de Marselha, jogo esse que eu também eu tive presente. Na altura fomos eu julgo quase 2.000 adeptos do Vitória. Eu julgo que a maior deslocação de sempre do Vitória é aquele jogo em Sevilha, em que éramos cerca de 4.000. Foi uma deslocação épica. E vai ser muito difícil bater essa deslocação, sejamos sinceros. Sim, é os verdade. Números, porque normalmente os 5% da capacidade do estádio, em que é um número obrigatório de cedência de bilhetes, eu diria que aquilo foi verdadeiramente extraordinário, porque eles cederam os 5%, os 2.500 bilhetes, esgotaram e depois cederam mais 2.000 bilhetes para dois topos. E esse jogo em Marselha, que eu também meti-me em alhadas e meti o meu pai em alhadas. Éramos cerca de 2.000 pessoas, até fizemos aquele cordão. Aquilo foi terrível. E depois aquela chegada ao estádio, ele apareciam pedras, vinham de todos os lados. E pronto, a parte negativa do futebol e que tem que ser irradiada, esta violência, isto não é aceitável. Mas na Suíça, onde infelizmente tivemos também uma tristeza grande, aquela da Basileia, em que tivemos com um pé na Champions League. É verdade. E na altura roubaram-nos esse sonho, não é? Eu lembro-me de ter festejado o golo e alguém atrás me avisou. Olha o fiscal Linha, e na altura não havia VAR, e portanto é olhar para ali e ver a bandeira no ar, é tirarmos um sonho. Já havia VAR, justamente do Dom Afonso Henriques no jogo contra o Benfica. Exatamente. Ali é que não. Mas também já fomos felizes este ano na Suíça, não é? Num grande jogo em Zurique, em que também tivemos muito apoio, mas na altura não tivemos o apoio, se calhar que vamos ter agora, porque era agosto. E a malta estava cá. Havia muitos imigrantes que estavam cá. Sim. E estou convencido que, de facto, na quinta-feira, os nossos imigrantes, os muitos adeptos que vão de Guimarães, vão marcar presença em St. Gallen. Eu tenho um grande respeito pela comunidade, pelos imigrantes portugueses que estão por essa Europa fora, e tenho também muito por algumas histórias à volta do Vitória e da seleção portuguesa, sentido o carinho, e às vezes tenho, por exemplo, uma história em que também estava com o presidente, julgo que na altura com o jogo da seleção, onde conhecemos um imigrante português de Famalicão, que ainda lá vive,
que na altura deu-nos imensas dicas, deu-nos imensas ajudas e que seguimos a falar. Ele marcará presença agora em St. Gallen e foi alguém que eu conheci há quase 20 anos atrás, foi no Jogo Europeu de 2006, se não estou enganado, em Geneve. E que, pronto, esse carinho, esse respeito, essa paixão que os imigrantes têm quando algum clube visita as imediações onde eles estão. Eu também tenho a certeza que o Vitória na quinta-feira será apoiado por alguns imigrantes que se calhar o clube de coração deles não será o Vitória, mas é algo de Portugal que vai até eles. Oh, Nuno, até porque deixa-me enviar também aqui um forte abraço para a Casa de Vitória em Paris, em Ivry-sur-Seine, no Treizième em Paris. Um abraço. Porque nós estivemos lá, nós fizemos um programa e o Nuno também não esteve lá, não fez parte do programa, mas indiretamente também fez, porque ofereceu-nos uma camisola autografada por todo o plantel de Vitória para deixarmos na Casa de Vitória em Paris, e ela está lá pendurada porque deixamos lá essa mesma camisola. E a recepção que nós tivemos e a recepção que nós temos sempre que vamos lá fora, oh, Nuno, é verdadeiramente extraordinário, porque eles passam um ano sem virem a Portugal, alguns deles, a trabalhar, a lutar pela uma vida em condições melhores, longe do Vitória, olham apenas e veem os jogos apenas pela televisão, mas depois sentirem que alguém vai lá e tem o gosto de fazer um programa com eles, mostrarem o espaço que eles construíram naquela comunidade vimaranense e vitoriana, é uma recepção, é verdadeiramente extraordinário. É extraordinário, é motivante. Eu lembro-me que agora, quando estivemos na Suíça, à chegada ao hotel, já lá estavam muitos imigrantes que nos transmitem aquele apoio, aquele carinho que nos dá tanta força. Lembro-me que o motorista que nos acompanhou nessa deslocação era de Guimarães. Todas as deslocações que fazíamos para o estádio, de regresso ao hotel, para o treino, ele conduzia-nos com o cascol do Vitória. Isto é muito bom, é muito bonito e é a força do Vitória, do futebol, e que vamos viver na quinta-feira à noite, seguramente. Sem dúvida. Oh, não, mas eu tenho que perguntar agora também, como é que a vida associativa, nós às vezes atingimos uma posição que temos que dar um bocadinho mais ao clube. Sentiste também que era importante dar de ti um bocadinho mais ao clube com a candidatura aos órgãos sociais do Vitória? Filipe, eu nunca na minha vida pensei, não era algo que eu fosse pensando ao longo da minha vida como adepto, mas surgiu esta oportunidade em conjunto com uma pessoa que é minha amiga pessoal, é uma pessoa que eu tenho uma grande amizade e, sobretudo, em que acredito muito e acreditava e acredito e julgo que a prova está aí de que era alguém que podia fazer bem ao Vitória. E estar a fazer esse percurso com ele e com os demais pessoas da administração e dos órgãos sociais do Vitória está a ser um gosto. Agora, isto um dia não sabe se será já agora claro. em março, ou vamos aguardar a decisão do Presidente. Eu entrei com ele, sairei com ele e ambos sairemos juntamente para a bancada, onde tivemos com e como é que se despe a pele de adepto? Ora bem, isso é que foi difícil. Porque é difícil. Isso é que foi difícil e eu tive que fazer aqui uns retoques, porque eu entrei e eu julgo que em 6 meses fui 3 vezes expulso. Isto que eu te ia perguntar, Nuno, porque, portanto... Nuno, porque a malta que está e que infelizmente só consegue ver os jogos na televisão, principalmente fora de portas, porque no Dom Afonso Henriques estamos ali todos em família, mas fora de portas a malta consegue ver apenas pela televisão. É verdade que há deslocações maiores, outras mais pequenas, mas faz parte da vida e do futebol. Mas nós que acompanhamos o Vitória e que estamos em todos os relevados e estamos em todos os estádios, nós somos uns privilegiados porque vemos todos os momentos do jogo. Eu diria que não há um único jogo em que o Nuno não se levanta quase como que um adepto em direção ali ou ao quarto árbitro ou ao árbitro auxiliar. E como é que e falaste e bem nos primeiros jogos 3 vezes expulso, em que momento é que caiu a ficha e disseste assim, eu já não sou adepto, eu agora tenho que controlar houve um momento e eu também fui trocando algumas impressões, por exemplo, com o Cosme Machado, que é ex-árbitro e que exerce funções no Vitória de conselheiro para as questões de arbitragem
E tive que me ir adaptando, porque de facto não podemos ter o coração ao pé da boca, Sim. a paixão ao pé da boca e temos. Não que isso implique não deixar de defender os interesses do Vitória agora. Não, hoje disso. Defender os interesses do Vitória sempre, mas com elevação, e é isso que eu tenho procurado fazer. Quando sinto que o Vitória de alguma forma é prejudicado, procuro falar, sobretudo com o quarto árbitro, procuro tentar chamar à razão. Tivemos há pouco tempo uma situação que se calhar não muito comum no futebol português, que foi um árbitro retificar, digamos assim, uma decisão, porque de facto ia ser algo catastrófico. Sim. E foi um momento, acho que interessante para o futebol, a assunção de um erro, e depois publicamente o fez. Mas estar no banco do Vitória, de facto, se nós na bancada já temos aquela paixão ali à flor do relvado, com ver as nossas camisolas, é duro. Sofre-se ainda mais. Sofre-se ainda mais e depois a percepção que temos do jogo é difícil, porque de facto ali a visão é difícil. Eu às vezes tenho o meu pai é muito crítico. E eu, quando faço a viagem de regresso a casa, às vezes ligo-lhe. Então, o que é que achou? Geralmente é mais crítica. Mas ele sempre foi assim. Mas ele disse, olha, eu como vi o jogo aqui em baixo, não se calhar tenho uma opinião diferente, mas eu quando chegar a casa vou ver o jogo. Vou ver o jogo. E, portanto, ganhei esse hábito de ver o jogo a seguir, porque é que eu tenho outra noção, de facto, que ali a pressão, o campo de visão, às vezes não vemos as coisas da mesma forma. É sempre muito difícil. Esta decisão do árbitro pareceu-me extraordinária. Eu lembro-me ainda, em Chaves, por exemplo, há bocado falamos de Chaves. Em Chaves ainda estávamos no início, nós entramos em março de 2022, fizemos o final do campeonato e Chaves, o Moreno já era o treinador do Vitória, julgo que era das primeiras jornadas, ali em agosto, estádio cheio, muito adepto de Vitória, o costume. Na altura... Eu acho que é a deslocação preferida. O Bessa também, mas Chaves é uma romaria completamente diferente. E estou-me a lembrar desta história porque foi uma das 3 expulsões, julgo que não foi a última ainda, mas a última também foi nesse ano, portanto já há muito tempo que me tenho comportado bem. E em Chaves há uma história engraçada porque, infelizmente, o nosso team manager teve um infortúnio pessoal e não pôde fazer esse jogo. E eu, de repente, vejo-me no banco do Vitória a exercer a full time as funções de team manager, que incluía efetuar as substituições. Exatamente. Eu a efetuar as substituições e mexi lá naquela máquina, nunca fiz isto, não tive tempo de falar com o Pedro. E lembro-me que vem a primeira sessão e lá eu aponto no papel, não posso enganar, dirijo-me ao quarto árbitro, que era o Ianco, o romeno, que depois Ianco Basílica, que depois acabou por não me expulsar. E bem. E disse-lhe, olha, eu não estou habituado a isto, você dê-me uma ajuda, eu estou com o risco de tirar o guarda-redes porque me enganei aqui nos papéis. E estou eu a preparar para fazer a sessão e vejo o Nuno Santos ou o Moreno, já não me recordo, fazerem uma sinalética, não vai ser uma, vão ser 2. Eu, isto agora piorou. Então estou eu a preparar-me para a sessão e o Moreno leva 3 substituições de uma assentada. Isto vai ser um problema para mim. Já é do Moreno. E depois na altura até disse, não me façam isto. Bom, e aquilo lá se processou, passado, assim, ficou tudo bem, as posições foram bem feitas, o Vitória estava a ganhar e no final, perto do fim da partida, é expulso eu não sei se é o Alfa Semedo, ali à beira do banco. Já não me recordo. Sim, acho que sim. Sou expulso, protestei, faltavam para aí 5 minutos para o fim, o Vitória a ganhar. Eu não sei se estávamos a jogar com 10 ou com 9, não me recordo. Sei que levei o papel comigo, fui para ali para o balneário, mais uma expulsão, eu vou sofrer com o jogo. Claro. E encontro o Carlos, um grande funcionário de Vitória, ouvir o relato no balneário. Lá consegui encontrar uma televisão. A televisão tinha um delay grande. Eu ouvia o broado dos adeptos do Chaves, claro, por cada adepto, cada lance que era enviado para a baliza, ou cada cruzamento. E eu via na televisão a bola quase no meio campo. E sei, isto aqui ainda se tornava um sofrimento maior. Entretanto, chega o médico do Vitória, que passou a ser ele, o homem que ia fazer as sessões, a perguntar pelo papel. E eu disse,
Foi para ali fora, pensei, pá, queremos fazer uma sugestão e tal, mas... E eu disse, pá, e o papel, por acaso, não é preciso o papel, mas está aqui, pega lá o papel. Lá foi o médico para cima para fazer a última sugestão. Entretanto, eu a sofrer, aquele 93, 94, eu só ouvia os broados, o Vitória a ganhar, com certeza por estar a jogar com menos, a sofrer. Epá, eu já não conseguia, porque a televisão tinha tanto liguei, resolvi ligar a um adepto que estava na bancada e ele ia-me relatando aqueles minutos finais onde é que a bola estava. Foi uma história engraçada ali, à volta do que é de estar no banco do Vitória, do que é esta vida. O futebol hoje é completamente diferente daquilo que era há muito tempo atrás. Sentes que no lado de quem dirige pode perder um bocadinho a paixão pelo jogo, pelo futebol, pela emoção das equipas? Não, eu acho que... Porque olha-se muito para aquilo que é o lado mais empresarial, mais da empresa do futebol. Não, eu acho que quem está nestes cargos não pode perder a paixão, mas não pode tomar decisões... Mas não pode perder a razão também. Não pode tomar decisões com base apenas na emoção, deve sempre as tomar na base da razão, na base do bom senso, e por vezes tem que deixar o coração de lado. Acho que é importante e acho que o nosso Presidente sabe fazer bastante bem. É difícil depois explicar isto ao adepto comum, não é? Muitas vezes é difícil explicar isso ao adepto comum. Muitas vezes o adepto... falo, por exemplo, em questões de arbitragem, às vezes... reage a quente, espera que os dirigentes do Vitória muitas vezes tenham essa mesma reação, e às vezes as coisas não são como a gente vê à primeira vista. Houve muitas vezes em que eu tenho uma noção de um lance e nós vamos tendo o contacto do banco com o Cosme e vamos recebendo informações do que e os lances e as imagens no imediato daquilo que são os lances. E por vezes aquilo que recebemos são informações que o adepto que está na bancada não achei da mesma forma. Luz, que à primeira impressão parece penalti, e eu vou imediatamente falar com o quarto árbitro, com o Sanhá, mas depois quando olho para trás e estão os meus companheiros, o Pedro Gonçalves, o Tiago, o Mister, a ver o lance, e têm a percepção de que de facto não é penalti. E pronto, fica aquele amargo de boca. Claro, pois é. Nuno, eu fiz esta pergunta porque nós, aquilo que nós temos visto, não só no Vitória, mas na generalidade do futebol nacional e internacional, em todo lado. Mas eu queria aproveitar também a oportunidade, porque esta época está a ser um bocado atípica. Houve jogos em que o Vitória foi claramente prejudicado. Sim. E falamos sobre isso, e muitas vezes não interessa só falar, interessa também tomar algumas medidas que foram tomadas. Mas eu acho que faz falta ao futebol português árbitros como o do passado jogo do último sábado. O Miguel fez um bom trabalho, é um árbitro competente, é um jovem árbitro, e estes jovens árbitros, sem medo, corajosos, apitarem da forma que apitaram, seja em que estádio for, é importante para o futebol português. Achas que é importante também eles poderem ter mais voz ativa no futebol? Porque fazem parte do fenómeno também. Ao invés de virem para as redes sociais, às vezes, fazer umas frasezinhas feitas, ou colocar-se ali umas fotografias de uns prints, de uns perfis falsos, como já aconteceu no recente Braga-Vitória, por exemplo. Precisamente. Ou seja, terem voz ativa. Falem, expõem. O tal exemplo que falamos há bocado. O tal exemplo que falamos há bocado, em que o árbitro, no final da partida, ter aquelas declarações, acho que foi uma bufetada, uma lufada de ar fresco no futebol. Ao invés, temos outras situações em que temos conhecimento, como foi o áudio de Braga, em que não dignificam em nada o futebol português. Porque, reparem, o Presidente do Vitória está neste momento castigado em 45 dias. 45 dias. E todos nós nos questionamos o porquê depois de ouvir aquele áudio, ou aqueles áudios. Porque é que se mantém? Porque é que se mantém o castigo, não é? Porque é que se mantém o castigo? E por outro lado, Nuno, isto é uma conversa, claro. Fique bem claro. Por outro lado, Nuno, porque é que saem áudios sempre dos mesmos jogos, das mesmas equipas, quer dizer...
É verdade. Os lá de baixo não têm jogos menos conseguidos por parte das equipas de arbitragem. Não têm direito ao mesmo. Ora. Fazem todos parte da mesma liga, digo eu. E dizes bem, calhar, não é? dizes bem, Filipe, calhar, dizes não é? bem. Mas vamos esperar que o futebol português possa avançar. E o futebol português precisa, de facto, de avançar, de andar em frente, ter mais ética, de caminhar para outro tipo de futebol. Sem dúvida. Nuno, quando estava a perguntar há bocadinho, relativamente à paixão dos dirigentes, de se perder a paixão, é porquê? Porque nós temos visto, não só em Portugal, mas também lá fora, mas eu cismo muito aqui a Portugal, muitos dirigentes que depois vão para presidente, vice-presidente, enfim, para cargos dentro do futebol, e que depois de saírem deixam de ser parte ativa na bancada do clube em que o era antes, ou seja, perde aquela paixão, perde a vontade de ir ao estádio, perde a vontade de continuar a manifestar-se ativamente e voz ativa naquilo que é as ações e das Assembleias Gerais, por exemplo, dos clubes. Acreditas que isso não vai acontecer contigo? Olha, Filipe, eu tenho a certeza que isso não irá acontecer, mas aconteceu aqui com muita gente. Sim, em Guimarães, infelizmente. Mas cada um saberá as suas razões, claro. E eu não, quem sou eu para as questionar? Da minha parte, eu enquanto viro, eu olho sempre para o emblema, para o nosso emblema, e para mim eu vejo, esteja quem estiver na direção do Vitória, quando nós sairmos, alguém tomará conta do clube e eu estarei lá como adepto a apoiar. Isso é que é importante, e portanto tenho a certeza que quando acabar esta etapa da minha vida, voltarei a fazer aquilo que fazia, que é pegar no carro, espero ainda por muitos anos levar o meu pai comigo, e a continuar a apoiar o Vitória, onde o Vitória estiver e onde eu possa estar. Nuno, estamos a aproximar-nos no final desta extraordinária conversa, mas eu tenho que perguntar isto. Nós próprios, enquanto a executar a nossa profissão nas várias conferências de imprensa com o Rui Borges, o próprio Rui Borges, os próprios jogadores, todos nós falamos do desgaste das viagens, e tu falaste desta última ao Cazaquistão, falamos dos jogos a meio de semana, mas eu vou mais longe. Eu acho que quem quer continuar, o Vitória é um clube enorme, mas se quer andar nestas andanças tem que jogar a meio de semana e tem que jogar a meio de semana. E não pode servir desculpa. Não pode servir desculpa, mas aquilo que eu te quero perguntar é que continuemos a jogar a meio de semana até maio. Filipe, eu digo com sinceridade, se chegarmos até maio, o motorista do Vitória já prometeu que levava, além de pagar um leitão, o Sr. Alves, que levava o autocarro até à Polónia. Vamos esperar que assim seja. Bem, ou então, eu digo ao Sr. Alves e eu vou também. Mas, não, eu acho que, além de ser, de facto, um orgulho, e tu tens acompanhado o Vitória julgo que, não sei, a totalidade das locações, e sabes o quão importante é o Vitória estar nestas competições, nestas andanças. Sem dúvida. Dá um prestígio ao clube. É para nós adeptos um orgulho irmos a expandir o nome do Vitória por Malta, pela Bósnia, pela Suíça, por essa Suécia, Cazaquistão, Ásia Central, eu ia dizer Europa, uma deslocação até nisso épica, onde o Vitória fez um grande jogo, foi infeliz no resultado, mas fez um grande jogo, como tem feito. E eu acho que por essa Europa fora também se começa a perguntar, mas quem é este Vitória? Isto é bom, é muito bom para o clube, é muito bom para o nosso futuro, e é nisso que nós temos que estar sempre, é nestas competições, é nestas andanças, porque dá-nos, de facto, prestígio, dá-nos força. E não só, Nuno, eu sei que não é do teu forro, e isto é uma conversa, mas a verdade é que financeiramente é também muito importante para o Vitória. Não só do valor imediato que entra com as passagens às eliminatórias seguintes, mas essencialmente para aquilo que é a valorização dos próprios ativos. Precisamente. Jogar-se na montra do futebol europeu, mesmo olhando e as pessoas questionando, porque é a última divisão, meus amigos, não importa. A primeira edição foi a Roma que a ganhou. Certo. E olhamos para o orçamento da Roma e para a história da Roma. Bem, não, tentamos sempre desvalorizar, ou alguém tenta sempre desvalorizar, mas quem me dera festejar lá aqui no Dourado. É bom lembrar a forma como o José Mourinho, que já ganhou imensos títulos,
Eu lembro-me das lágrimas Exatamente. do José Mourinho no final do jogo com a vitória da Roma, Sim, quando ganhou a dúvida, Conference nessa League. competição. É isso mesmo. Portanto, é prestigiante e ninguém tem dúvidas disso. E, portanto, temos que continuar esta nossa caminhada. Oh, Nuno, E agora esperar o tema é que o telefone começa a tocar mais vezes, por exemplo, em janeiro e em junho, por causa destas mas mesmas... isso são situações que por o causa Presidente e não... Sim, mas por causa destas mesmas... É natural que assim por causa seja. destes mesmos É jogos natural que assim europeus, seja. não é? É natural que assim seja. E eu não quero particularizar nenhum. É o conjunto do Vitória que está a fazer esta extraordinária campanha europeia e não só. E estão-se eles próprios a valorizar. O jogador do Vitória, neste momento, tem uma cotação seguramente meio mais alta e deve estar nestes palcos. É fundamental para isso. Importantíssimo para o Vitória que, como sabemos, ainda está a recuperar, a tentar fazer a sua recuperação financeira. Não, nada contra o jogador estrangeiro, como é óbvio, os jogadores com imensa qualidade que existem por esse mundo fora. Mas nós, e Portugal, é sempre gabado lá fora por ter os melhores treinadores do mundo, por ter os melhores jogadores do mundo, por ter a melhor formação do mundo. Eu recordo-me a seguir ao Euro 2006, em que a Alemanha perde os 3 jogos, e eles olharam para Portugal e aquilo que estava a ser feito na formação em Portugal e tentaram replicar e deu frutos que acabaram depois, mais tarde, por serem campeões do mundo. Mas a verdade é que olhamos para o Vitória e eu diria, Nuno, tendo a pasta do futebol, eu diria que deve ser um certo orgulho olhar para aquele plantel, ser o plantel mais português da Primeira Liga, ser um plantel com muitos jogadores da formação da Primeira Liga e fazer aquilo que o Vitória está a fazer. É um orgulho grande, dar mérito a quem construiu este plantel, ao seu presidente, ao Rogério, a toda a gente. É para mim, que estou todos os dias com eles, muito gratificante. É bom estar no balneário do Vitória. É saudável estar no balneário do Vitória. Ver aquela união, ver a forma como se ajudam uns aos outros. E por isso eu sempre que acordo de manhã para ir para a academia e estar com eles, é muito bom, é gratificante para mim. E já tenho esta paixão como adeptos e estar com um balneário tão bom é juntar o útil ao agradável. E acho que é um dos segredos, há outros, para o sucesso da nossa carreira. Não és um amante também da Seleção Nacional, acompanhas a Seleção Sou. Nacional, eu diria quase todos os jogos. Foi bonito vermos o Jota vestir aquela camisola. Porque já há muito tempo que não tínhamos um jogador de Vitória a vestir a camisola da Seleção Foi Nacional. bonito no sítio onde foi. Foi pena aquele golo não ter entrado, É verdade. então era épico. Mas a seleção é também uma das minhas paixões, juntamente com o Vitória. Acho que hoje em dia também há uma cultura de seleção que, se calhar, quando eu era muito miúdo, quando eu tinha 7, 8 anos e víamos aquele Mundial do México, não havia. E não sei quem foram... Ou melhor, até sei, acho que o mandato também, mas os mandatos do presidente Fernando Gomes muito contribuíram para isso. Foi muito elevado a esse nível, mas eu acredito que o início tenha sido Luís Filipe Scolari. A situação das bandeiras, a ida à final em Lisboa, sim. aquela forma de ser verdade, abrasileirada dele, talvez, mas eu julgo que o primeiro grande torneio que acompanhei, campeonato, é o de 2000, se não me engano, até fui à meia-final com o presidente. Julgo que é o de 2000, Bruxelas, se não me engano. Sim, Abel Xavier, aquele pontapé de penalti. Batido por Zidane. Exatamente. Exatamente, esse lance. O gol de ouro, não é? Exatamente. E depois só falhei o da Coreia. O da Coreia. E tive essa oportunidade, tive essa felicidade. Tive também momentos ao longo com a Seleção Nacional impressionantes e conheci alguns países e algumas culturas diferentes do futebol. Inesquecível o Mundial do Brasil, pela paixão que os brasileiros têm, por algumas imagens marcantes que me recordo, e eu acabei por ir ver a minha mãe, que entretanto já faleceu, é espanhola, e eu fui ver o Chile-Espanha
a conseguir arranjar bilhetes, e tenho uma imagem na minha cabeça que nunca mais sairá, que é a quantidade de autocarros que havia, autocarros já velhos, que pararam ali em Copacabana, que eram os adeptos chilenos que vieram para ali fora para acompanhar, e o Chile fez, nessa altura, também teve aquele problema dos mineiros, aquilo juntou-se ali, uma febre à volta da seleção, interessante. Na África do Sul também um mundial diferente, conhecer outras culturas, aquilo ainda estava também um bocadinho muito, a questão racial ainda estava em cima da mesa. Ainda não está totalmente resolvido. Ainda não está, infelizmente, totalmente resolvido, outra coisa lamentável. Mas sim, com a seleção fui também conhecendo culturas, viver momentos mágicos, é também uma paixão, a seleção nacional. Para terminar, depois do Jota, acho que vai haver mais Jotas no futuro. Acho que a formação do Vitória, que também está-se a trabalhar muito bem, e eu acredito que em breve vamos voltar a ter mais Jotas. Nuno, muito obrigado. Obrigado por esta conversa. Amanhã lá estaremos. Lá estaremos, viajando para a Suíça, para esse St. Gallen de Vitória, da quinta-feira, para marcarmos presença nos oitavos. Sim, senhora. Filipe, muito obrigado por esta conversa. Obrigado eu. Bem, e colocamos aqui um ponto final e mais um programa, mais umas conversas, mais uma extraordinária história aqui de Nuno Leite, como adepto, como vice-presidente, como adepto fervoroso de Vitória também da seleção. Marcamos encontro na próxima semana com mais um programa. Até lá, um forte abraço.